Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para vocês. Estamos ao vivo com o Viva Voz. A gente está aqui no Rio de Janeiro. Eu hoje vim visitar Carolina Moran para dar boa noite para ela ao vivo e em cores e na mesma cor, na verdade, não é isso, Carol? E a gente nem combinou, né? Boa noite, Vera. Viemos aqui em sintonia na mesma cor. Você veio passar um calor aqui na minha terra, porque tá um forno nessa cidade. E a galera em Washington congelando de frio, né? Congelando de frio e de medo, Carolina Moran, porque tomou Estamos posse. todos. Exato. Tomou posse de novo o presidente norte-americano Donald Trump, fazendo uma série aí de, enfim, ameaças para o mundo em relação a políticas de imigração, de vizinhança com os países do continente, anexação de territórios, tem de tudo e mais um pouco. E a gente vai começar com esse assunto. O assunto vai dominar uma boa parte do Viva Voz, porque é o tema da semana, quiçá do ano. E a gente vai direto lá para Washington, porque está com a gente a Mariana Sanches. Ela é correspondente da BBC News, na capital norte-americana. Acompanhou o discurso de posse de Trump, a cerimônia, e vai trazer os principais fatos para a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. E também boa noite aos ouvintes aí. Confesso que fiquei com inveja só de ouvir falar do calor que vocês estão passando aí no Rio, enquanto que a gente aqui em Washington está encarando menos 5 graus, né? E isso porque está quente. Menos 5 graus era a máxima prevista por dia, e até por isso mesmo a cerimônia de posse, né, que tradicionalmente é feita em uma área externa do Capitólio, com a condição de o presidente fazer um discurso ali diante dos seus seguidores no National Mall. Bom, nada disso aconteceu hoje. O que a gente viu hoje foi uma cerimônia de posse fechada na rotunda do Capitólio. Essa rotunda que, inclusive, ficou muito famosa há 4 anos, quando os invasores do Capitólio vandalizaram essa área, que é uma área grandiosa, né? E 4 anos mais tarde, a gente teve hoje, então, Donald Trump, cujos invasores invadiram naquele momento, né, cujos apoiadores invadiram naquele 6 de janeiro, né, tomando posse depois de vencer nas urnas, né. Ele venceu tanto no colégio eleitoral como no voto popular e se tornou hoje o 47º presidente dos Estados Unidos, numa cerimônia então fechada ali naquela rotunda, ladeado, né, dos seus familiares, de ex-presidentes, de parlamentares e de uma novidade, né, os CEOs das grandes empresas de tecnologia. Estamos falando aí de Elon Musk, do X, né, o ex-Twitter, o Mark Zuckerberg, da Meta, que controla o WhatsApp, Instagram e Facebook, e Jeff Bezos, o dono da Amazon e também dono do jornal americano Washington Post. Também estava presente ali o presidente da Argentina, Javier Milei, e aí a gente lembra aos ouvintes que o ex-presidente Jair Bolsonaro pretendia participar e teve a viagem barrada pela Justiça. E os representantes dele, né, a mulher Michelle e o filho Eduardo, chegaram a viajar aos Estados Unidos, mas ficaram de fora desse evento, viu, Carol? Ô Mariana, vamos falar um pouquinho desses decretos aí que o Trump anunciou. Alguns ele já assinou, muito na linha do que ele já vinha prometendo fazer na campanha, principalmente em relação à imigração, né? Exatamente, não teve muita surpresa, digamos assim. Talvez a surpresa tenha ficado pelas prioridades. O Trump fez um discurso de 29 minutos em que ele foi listando aí o que ele já ia assinar na sequência como decreto para começar a valer desde o dia 1, desde hoje, né? E entre essas prioridades ficou bem claro que a imigração é o assunto. Então o Trump ele declarou emergência nacional na fronteira ali com o México, para ser capaz de enviar o exército dos Estados Unidos para coibir os imigrantes de entrarem no país. Além disso, ele fez valer novamente uma política que ele criou no primeiro mandato, que é bastante polêmica, chamada de Fique no México, que é uma política que obrigava aqueles imigrantes, aquelas pessoas que tentavam cruzar a fronteira americana para pedir asilo, o que é muito frequente, né, a esperarem por esse resultado do pedido de asilo na justiça do México.
Porque a gente lembra que esse pedido de asilo pode levar até 2 anos para ser aprovado. Então, antigamente, né, ou quando essa medida não estava em vigor lá atrás no primeiro mandato de Trump ou atualmente, as pessoas eram autorizadas a esperar em território americano. Já não mais. E a última medida que ele anunciou durante esse discurso foi o fim da política do catch and release, que é capturar e libertar, né, em português, que era basicamente a prática para famílias, né, com crianças menores de idade encontradas ali pelos agentes de imigração ali na região da fronteira. Essas famílias eram detidas, mas recebiam uma notificação judicial para comparecer em corte e depois eram liberadas em território americano. Isso porque a lei americana não permite a detenção de crianças ou de adolescentes menores de idade por longos períodos. O Trump não explicou como é que ele vai dar a volta na lei americana, enfim, se ele pretende deportar sumariamente as famílias, porque também a lei nos Estados Unidos, você possa aparecer diante de um juiz de imigração para defender o seu caso, né? E essa é a terra da liberdade, como ele mesmo gosta de dizer. Então, o devido processo legal seria que você pudesse defender o seu caso diante de um juiz. E se a lei for cumprida, é muito difícil saber como é que o Trump vai resolver esse problema de não manter crianças presas, mas também não conseguir mandá-las embora rapidamente, né? A última medida nesse assunto é uma medida bastante polêmica que torna os cartéis mexicanos organizações terroristas estrangeiras, como a Al-Qaeda ou o autoproclamado Estado Islâmico. Quer dizer, isso vai aumentar a quantidade de ações e de armas que o Trump tem à disposição para lidar com o próprio México na prática, né? Agora, o Trump falou em passando sobre tarifas ali, disse que vai fazer com que os países estrangeiros paguem pelos americanos, em vez de botar impostos nos americanos, vai cobrar o mundo para que o Estado americano funcione, mas não disse quem que ele vai taxar ou não. Aliás, ele nem citou a China, só citou a China, na verdade, no momento em que ele disse que pretende tomar o canal do Panamá de volta, e aí ele disse que hoje o canal do Panamá é operado pela China, o que não é verdade. O canal do Panamá é operado por uma agência do Estado panamenho. Mas, agora, enfim, em relação a isso, é uma outra das promessas que ele diz que vai cumprir, né, Carol? Exato. Diga, Mariana, Vera. mas em relação a isso, ele está sendo muito enfático em relação a essa questão de tomar de volta, etc. É quase uma declaração de guerra a um outro país, sendo que os Estados Unidos são signatários do tratado selado ali no governo Carter, que garantiu ao Panamá a gestão sobre o canal. Fica claro, tem alguma medida tomada administrativa depois disso, um decreto ou não, sobre de que forma ele vai proceder a isso e qual é o grau de urgência dessa questão específica que preocupa o resto do mundo, porque é uma zona comercial que serve todo mundo, né? Olha, Vera, ainda não, pelo menos em termos de medida de decreto, né, de ordem executiva assinada, ainda não. Quer dizer, pelo menos não até o momento em que eu comecei a falar com vocês. Sim. Mas lembrando que são mais de 200 que ele prometeu assinar hoje. Portanto, a qualquer momento pode sair alguma coisa nesse sentido que nos explique o que ele tem em mente. Porque na prática, não parece existir um caminho no direito internacional para que ele faça isso amparado, né? Para que ele tome o canal do Panamá amparado. Inclusive, essa semana eu conversei com Steven Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem, o cientista político de Harvard, exatamente sobre a posse do Trump e sobre isso. Eu perguntei sobre o canal do Panamá e ele disse que o Trump está arriscando, na verdade, implodir com esse movimento a ordem mundial no pós-Segunda Guerra, né? Porque seria uma tomada de território nas Américas, né, no Ocidente, de uma coisa que nunca aconteceu desde o fim da Segunda Guerra, desde que os países, enfim, criaram a Organização das Nações Unidas e têm tentado se acomodar diplomaticamente, né? Agora, o Levitsky diz uma coisa que é a seguinte: se o Trump realmente quiser e estiver disposto a mandar o exército americano para lá, para fazer isso, como ele mesmo não descartou, né? Antes de tomar posse, ele já disse que não descartava usar o exército. Se de fato ele quiser fazer isso, quem vai pará-lo? Inclusive, porque a gente relembra que, ainda que tentasse reagir, o Panamá sequer tem forças armadas.
Então, quem é que vai pará-lo, né? É muito difícil entender como é que essa dinâmica vai se dar, mas é possível que a gente esteja vendo de novo os Estados Unidos numa posição de apelar para a força, né? Para a lógica do destino manifesto, né? Que foi a maneira como eles tomaram muito território, né? Em outros momentos, né? Inclusive do México e tudo mais, mas isso tudo parecia ter ficado lá no século XIX, né, Vera? Uhum. Ô, Mariana, a gente viu que todos os grandes CEOs de Big Tech estavam lá, né? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, CEO do TikTok. O que a presença desses bilionários todos na posse indica? Bom, esses são uma grande novidade, né? Eles não existiam aí no primeiro mandato do Trump, se aproximaram. Primeiro foi o Elon Musk, né? Que chegou ali e ele foi se radicalizando, né? Inclusive ele tem uma filha transgênero e isso tem sido dito aí que a explicação para a radicalização dele, né? Para a grande guinada dele à direita vem daí, né? E o Elon Musk se aproximou muito do Trump, a ponto de que aqui em Washington ele é chamado de co-presidente dos Estados Unidos. Esse é o grau de proximidade. E o Elon Musk tem tido aí uma influência muito grande nas políticas em geral do Trump, além de estar à frente desse departamento aí de eficiência governamental, que pretende cortar muito do orçamento aqui do Estado americano. Ele, na verdade, dá sugestões e pitacos em praticamente qualquer área. E o Elon Musk atraiu, né, ajudou a atrair os outros bilionários, né? O Zuckerberg embarcou por completo agora nessa lógica, inclusive está extinguindo aí nas suas redes as checagens de fatos, né? Enfim, vai criar notas de comunidade, como é hoje no X, e, enfim, reduzir aí queda. E a gente lembra que isso tudo tem muito a ver com o Brasil, porque o próprio Elon Musk teve um embate seríssimo, né, com a justiça brasileira no ano passado. O X, o ex-Twitter, acabou, inclusive, sendo suspenso por algumas semanas, quando o bilionário resolveu que já não ia mais tirar as contas do ar que a justiça brasileira determinou que eram disseminação de discursos de ódio ou de fake news. O Musk resolveu não mais retirar esse conteúdo do ar e retirar do Brasil a sua representante legal, né? E aí o X acabou suspenso, o Musk até recuou, mas não existe nenhum indicativo para a gente de que ele de fato tenha mudado minimamente de ideia. Aliás, o que se espera é uma grande pressão, inclusive, sobre o Brasil por causa disso. Durante esse discurso não houve qualquer menção a isso, e a gente ainda não viu nenhuma ordem executiva nessa linha, mas existe, inclusive, a possibilidade de que os vistos dos ministros da Suprema Corte brasileira, do Supremo Tribunal Federal, acabem caçados nesse processo de pressão. Isso circulou aqui em Washington. A gente sabe que isso foi contemplado pela equipe de transição do Trump, essa possibilidade para pressionar não só o ministro Alexandre de Moraes, mas os demais colegas da corte a mudarem de posicionamento em relação à regulação dos meios, né? E isso tudo cola muito no discurso do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Por falar em Brasil e tudo isso, Mariana, o Brasil não parece estar entre essas prioridades anunciadas pelo Trump na largada. Diante do que a gente está vendo, isso é uma boa notícia para a gente? Ou vem chumbo em relação ao Brasil também nessa questão talvez da liberdade de expressão ou na questão de impor ali alguma taxação, alguma tarifa? Olha, Vera, com certeza a questão da liberdade de expressão vai gerar pressão no Brasil. A gente só não sabe como é que isso vai se materializar e quando, mas não deve demorar muito. Agora, certamente o Brasil vai ser alvo de políticas do trumpismo muito em breve, talvez não no primeiro dia ou na primeira semana, porque não está tão alto assim na prioridade. Mas o próprio Trump já anunciou que iria taxar, por exemplo, em 100%, inclusive, os países dos BRICS, né? E depois mencionou Brasil e Índia, nominalmente, como países que cobram muito dos Estados Unidos e que ele pretenderia, enfim, aplicar uma reciprocidade, como ele falou, como se o Brasil e a Índia tivessem altos impostos aí para importar produtos americanos. Então, existe sim uma expectativa de que haja taxação. No primeiro mandato do Trump, ele já taxou, por exemplo, chapas de aço do Brasil, alumínio, mas nunca acima de 25%.
mas naquela ocasião já causava bastante mal-estar para o Brasil. Mas não é só aí que deve pegar, não, viu, Vera? Porque essa lógica da deportação em massa que ele pretende aplicar aqui nos Estados Unidos pode atingir 230 mil brasileiros, no mínimo, é a conta do Instituto Pew Research aqui dos Estados Unidos, de que existem 230 mil brasileiros sem documento aqui nos Estados Unidos, e o ICE, né, a agência aqui de imigração americana, liderou no fim do ano passado um documento mostrando que são quase 40 mil brasileiros com ordem já ativa de deportação. Se o Trump conseguir mandar para o Brasil de volta só esses 40 mil que têm ordem de deportação ativa aí no primeiro ano, já vai ter sido 4 vezes mais do que o Biden mandou em 4 anos. Então, assim, é muito significativo o que ele pode fazer. Fora a questão da Amazônia, por exemplo. Hoje mesmo ele anunciou o fim de qualquer medida do Green New Deal do Biden, quer dizer, medidas contra o aquecimento global. A gente vai sediar a COP30 esse ano. Não se deve esperar nenhuma contribuição dos americanos, muito menos a presença do Donald Trump em Belém, viu, Vera e Carol? Mariana Santos, obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Mariana, correspondente da BBC News Brasil em Washington, atualizando. Aliás, só para a gente dar uma atualizada, o Trump está nesse momento fazendo a inspeção das tropas, é parte das cerimônias de posse lá nos Estados Unidos. E a gente segue nesse assunto, Vera, porque teve reação das autoridades brasileiras, né? O presidente Lula parabenizou o Trump. Vamos a Brasília com o Igor Cardim. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, muito boa noite para você, para a Vera e também para os nossos ouvintes. Pois é, durante a reunião ministerial que aconteceu na manhã desta segunda-feira na Casa de Campo da Presidência, lá na Granja do Torto, o presidente Lula cumprimentou Donald Trump pela posse como presidente dos Estados Unidos. Lula disse que torce por uma gestão profícua de Trump e deseja o melhor para o povo norte-americano. Ressaltou ainda a parceria histórica com os Estados Unidos e falou sobre a importância de manter a diplomacia em busca de paz e harmonia, e não a desavença e a encrenca. O presidente Lula falou isso durante a reunião ministerial. Vamos acompanhar um trechinho. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. Em uma mensagem nas redes sociais, Lula ressaltou a amizade histórica entre Brasil e Estados Unidos, marcada pela cooperação nas áreas de comércio, ciência, educação e cultura. Afirmou ainda que pretende seguir avançando nessas e em outras parcerias. Por fim, o presidente Lula desejou ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos em um mundo mais justo e pacífico. Também nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicou um vídeo onde aparece colocando um boné da campanha de Donald Trump, dizendo que este é um grande dia. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, Carol. A fala do Lula foi na reunião ministerial. A gente vai tratar, né, depois dos outros assuntos, dos assuntos domésticos que vieram à tona na reunião ministerial, bem importante. Mas para o Brasil vai ser ali um terreno meio pantanoso esse de como lidar com essa gestão Trump, porque o Lula deixou muito claro que torcia pela Kamala Harris, depois não fez nenhum tipo de aproximação nesse período de transição. O Trump acabou falando ali que o Brasil é um dos países que praticam uma taxação que ele considera injusta, então a gente pode sim esperar alguns solavancos nessa relação quando realmente for passando o tempo e o Trump for implementando as suas políticas, principalmente em relação ao comércio exterior, né? A nossa sorte talvez é que não somos tão importantes assim nessa agenda internacional do Trump, né? Talvez ele nos esqueça momentaneamente. É a boa notícia. E quanto aos oposicionistas tentando surfar nessa onda, né? Até o Tarcísio de Freitas, governador, pôs o boné Make America Great Again. A cena do Bolsonaro chorando
no aeroporto, que realmente é puro cinema, é horroroso, né? Ali, ai meu Deus, estou aqui chorando. Gerou dezenas de memes, mas o fato é que também nisso não somos importantes. A comitiva brasileira que foi lá não foi noticiada, não foi vista, Ninguém como já percebeu, né? imaginávamos. Agora, Vera, um recado, assim, muito preocupante, né, em determinadas pautas, porque ele fala que vai acabar com política de diversidade, de inclusão, com políticas de gênero, que agora tudo que for oficial do governo americano só vai ter 2 gêneros, né, o gênero biológico masculino ou feminino. Isso Volta da meritocracia, né? Como se isso fosse resolver num país tudo. que tem ações afirmativas tradicionalmente há décadas, né? São conquistas dos direitos civis americanos de décadas atrás, lá dos anos 50, 60, 70 do século passado. Então é uma guinada aí realmente preocupante, né? E principalmente porque o eleitor escolheu, né? Porque esses temas foram largamente tratados na campanha, mesmo o retrocesso da Suprema Corte em relação ao aborto, que gerou também retrocesso em vários estados que tratam dessa questão. A Câmara teve ali uma postura até inédita numa campanha desse tipo, de tratar esses assuntos abertamente. E ainda assim o eleitorado preferiu chancelar esse discurso, essa plataforma e esse projeto. Então, realmente ele está se sentindo empoderado pelas urnas para levar a cabo essa política. Não vai ser simples e vai ter consequências para todo o mundo, com toda certeza, políticas eleitorais e comportamentais. Para falar dessa repercussão internacional da volta do Trump à Casa Branca, está com a gente também, né, lá em São Paulo, o Clauson Dutra. Boa noite, Clauson. Como é que o mundo está reagindo a esse retorno? Vamos lá, Vera. Boa noite para você, Moran, e para todos. A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos provocou diferentes reações entre os líderes mundiais. Alguns dos posicionamentos mais esperados são os dos líderes envolvidos nas guerras da Ucrânia e na faixa de Gaza. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira estar aberto ao diálogo para alcançar o que chamou de paz duradoura na guerra. Putin disse ainda que o desejo dele é eliminar a raiz da crise que deflagrou a guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, em meio à aproximação do país vizinho com a União Europeia. Vladimir Putin possui uma boa relação com Donald Trump. Durante a campanha, o republicano criticou a ajuda financeira do governo de Joe Biden para a Ucrânia. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou numa rede social que a política de paz, por meio da força que Trump anunciou, oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz duradoura e justa. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os dias mais belos da aliança com os Estados Unidos estão por vir com Trump. Ele lembrou que no primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e também reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Netanyahu também agradeceu a Trump por sua assistência na intermediação do cessar-fogo de Israel e do acordo de reféns com o Hamas. Na Europa, as declarações foram mais protocolares. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia espera trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos para enfrentar os desafios globais. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, reforçou a parceria entre os países e diz que o objetivo é manter uma boa relação com Trump. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou o relacionamento especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Starmer disse que espera se encontrar com o novo presidente americano para continuar uma missão compartilhada para garantir paz, prosperidade e segurança para as duas nações. Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o país vizinho e os Estados Unidos têm a parceria econômica mais bem-sucedida do mundo. A gente lembra, inclusive, que os dois chegaram a trocar declarações mais fortes há cerca de 2 semanas, quando Trump sugeriu que o Canadá fosse incorporado aos Estados Unidos, dizendo ainda que poderia usar a força econômica para uma fusão entre os dois países. Justin Trudeau afirmou na época que o Canadá jamais
fará parte dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense vive uma crise política no país e já anunciou a renúncia ao cargo, mas segue no comando do país até as próximas eleições. Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, ainda não se pronunciou sobre a posse. No discurso, Trump voltou a prometer que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América no início do mês. A presidente afirmou que o nome Golfo do México é reconhecido internacionalmente e rebateu Trump com outra provocação. Ela exibiu um mapa em que territórios nos estados de Arizona, Novo México, Texas e Califórnia aparecem como parte do território mexicano e sugere a mudança de nome para América Mexicana. No discurso de posse, Donald Trump declarou emergência nacional na fronteira com o México e uma série de medidas contra a imigração, entre elas, enviar a contingente nacional das Forças Armadas para o local. Cerca de 5 milhões de mexicanos vivem sem documentos nos Estados Unidos. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, divulgou uma carta após a posse de Donald Trump. Mulino afirmou que nenhuma outra nação no mundo vai interferir na nossa administração. Vera. Obrigada, Clauson, pelas suas informações. A gente vai para o repórter CBN. Viva a Voz volta já já. E estamos de volta com o Viva Voz. A gente falou mais cedo da reunião ministerial que foi realizada hoje na Granja do Torto. Mas além desse aceno do Lula ali, desejando boa sorte ao Donald Trump, também teve muito puxão de orelha na própria equipe de ministros. O presidente deixou claro que não concorda com muitas das coisas que estão sendo feitas, que quer ver mais entregas, que não quer mais ser surpreendido por polêmicas que possam estourar na presidência da República depois. Quem traz os bastidores e os recados, o que de principal foi dito, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Oi, Vera, boa noite. Olha, e um dos principais puxões de orelha foi justamente esse que você trouxe na introdução, justamente sem surpresas, ou seja, toda portaria, toda medida, toda normativa, ou seja, numa referência indireta à Receita Federal e aquela perspectiva de monitoramento dos PIX acima de R$5 mil, precisa passar pela Casa Civil. Então foi realmente um puxão de orelha e depois dessa bronca, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, inclusive, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue fortalecido no governo. Ele chamou a atenção que essa crise, ainda que sem citar isso de forma diretamente, a crise que acabou envolvendo o PIX não respingou sobre tanto Haddad quanto a equipe econômica. Mas essa bronca de Lula já mostra que não é bem assim. E numa referência indireta a essa instrução normativa da Receita Federal, Lula determinou que os ministérios, então, estão proibidos de editar qualquer normativa sem que isso passe pela caneta da Casa Civil. A definição ocorre depois dessa crise que envolveu o PIX e também depois da entrada do novo ministro chefe da comunicação social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, que diversas vezes foi citado na reunião, mas também pelo próprio ministro-chefe Rui Costa. Sobre o recado indireto para a equipe econômica, Rui Costa destacou que há uma grande unidade entre os ministros, falou que a crise não respingou sobre Fernando Haddad e que é importante ter centralidade nas decisões do governo. Ele citou uma fala de Sidônio Palmeira, o publicitário, que vem repetindo que a informação de forma organizada precisa chegar à população antes das mentiras ou dos discursos enviesados. É importante, em qualquer medida de governo, em qualquer ministério, que a gente tenha centralidade nas decisões e nos anúncios, até porque o ministro Sidônio, que está assumindo agora o governo, corretamente diz que é preciso, nesse mundo de alta velocidade da comunicação, que a informação organizada chegue primeiro à população, antes de chegar a mentira, antes de chegar a desinformação. Por isso que qualquer iniciativa nós temos que garantir a centralidade para que, inclusive, seja feito um plano de comunicação para todas as ações de governo.
Vera e Carol, nessa reunião que durou 7 horas, um pouco mais de 7 horas, inclusive, né? Porque começou às 9 horas da manhã, mais ou menos, teve aquela manifestação pública de Lula e depois as conversas de fato ocorreram a portas fechadas. O presidente pede mais visibilidade para as ações do governo, pede então que os ministros demonstrem isso para a população, que tenham o pé na rua, justamente para demonstrar tudo que já foi feito durante esses 2 primeiros anos de mandato. Inclusive, Rui Costa disse que 2025 definitivamente será o ano das entregas e de consolidação do que foi feito para a população e que a população precisa perceber isso. E aí ele trouxe alguns dados em torno de empregabilidade, de crescimento do PIB, entre outros temas. Além da bronca sobre as portarias e outras medidas, mais cedo Lula também falou sobre o trabalhador informal, que seria eventualmente afetado pela medida da Receita Federal. Afirmou que o governo precisa aprender a trabalhar com essa nova sociedade formada por empreendedores. Ou seja, ele chegou a dizer que hoje não é mais um sonho de todo brasileiro ter uma carteira assinada. E numa espécie de resposta àquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que viralizou aí com mais de 250 milhões de visualizações, até ultrapassou esse número, Lula disse que o governo está preocupado com a educação, não somente com os algoritmos, e ele disse que os adversários já estão fazendo campanha desde já e por isso o governo tem que estar atento. E é importante que a gente compreenda que o povo que nós estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 80. Não é o povo que queria apenas ter um emprego numa fábrica com carteira profissional assinada. É um povo que está virando empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova formação do povo brasileiro. 2026 já começou. Pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. Claro que reforma ministerial, ainda que Rui Costa tenha negado que esse tenha sido um ponto da reunião, o próprio presidente Lula está discutindo aí com a sua equipe mais próxima essas trocas pontuais na esplanada dos ministérios. Ele disse que vai chamar os ministros um a um para conversar, não tem uma data exata para isso, mas que precisa saber, inclusive, quais são os partidos que querem ir com o governo até o final. O presidente pretende dar mais espaço ao PSD, que principalmente para a representação na Câmara dos Deputados, que tem o Ministério da Pesca, que é uma reclamação. O PSD argumenta que vem entregando mais que outros partidos aliados, como União Brasil, por exemplo. Inclusive, amanhã, o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, vem a Brasília, até porque tem discussões. Próprio Hugo Mota, próximo presidente da Câmara, ao que tudo indica, vai ser ele, também vem a Brasília. Então, são conversas aí que vão, além dos cargos na Câmara dos Deputados, a discussão também por mais espaço do PSD na Câmara, na esplanada dos ministérios. Outro partido aí que tem também tentado abocanhar mais espaço é o PP, que almeja o Ministério da Saúde. Mas também há aquela possibilidade de Alexandre Padilha, que já foi um ministro da Saúde, também ser realocado para essa pasta. Mas, oficialmente, ninguém diz que Nízia Trindade vai cair do cargo, ainda que seja uma possibilidade grande nesse sentido. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. Ô Vera, queria começar falando dessa fala do Lula, né, sobre os empreendedores. Acho que ele acerta nesse diagnóstico, mas ele está falando também para si mesmo, né? Porque o próprio Lula não encontrou o tom ainda para falar com esse Brasil empreendedor, né? Não encontrou, e essa polêmica do Pix, de novo, atritou o governo com esse pessoal, porque o vídeo do Nicolas foi muito eficaz em plantar na cabeça dessas pessoas a ideia de que o governo não queria taxá-las, que achava que elas é que eram as sonegadoras, aquele motorista do Uber, o mateiro da praia que passa o Pix pelo QR Code, etc. Embora fique evidente que essas transações já se dão por via bancária e que elas já são passíveis de monitoramento. O governo não soube desmontar a armadilha e caiu de novo
num sinal de que esse público especificamente está com o pé muito atrás em relação ao governo Lula. Acha que não tem nada a oferecer a ele e que pode, pelo contrário, vir taxá-lo, vir querer tirar aquele pequeno ganho que ele obteve num corre muito complicado. Então, essa chave para falar com esse pessoal ainda não foi achada, e a ideia do Ministério do Trabalho, enquanto isso, é ainda com a cabeça lá atrás, no retrovisor, essa coisa de voltar com o imposto sindical. Eu acho que teve um recado na reunião de hoje que foi especificamente para o ministro Luiz Marinho, que é tipo, não venham com ideias estapafúrdias, falem primeiro antes comigo. Acho que o Lula, apesar de ser um ex-sindicalista, já entendeu que esse discurso não cola mais e vai dar um jeito de frear essa ideia, Carol. Agora, também essa determinação de tudo tem que passar pela caneta da Casa Civil vai burocratizar demais, né? Porque qualquer normativa, imagina, todo o ministério para publicar uma linha vai ter que passar pela caneta do Rui Costa? Não sei se isso é viável também, né? Já teve no passado, quando a Casa Civil era assim, hipertrofiada. Na época do Zé Dirceu, ele meio dava chancela em tudo. Quase um primeiro-ministro. E era complexo. Mas, nesse caso, se vem uma bronca em cima do Haddad e depois essa ideia de fazer isso, ele está endossando e pondo poder em cima do Rui, que é hoje alguém que duela com o Haddad pelo controle do governo e deixando o Haddad meio em banho-maria, Carol. Então, a gente vai observar nos próximos dias. Talvez o Lula, quando ele fala não entregamos tudo que prometemos, 2026 já começou, tem muito temor de que ele vá para essa agenda de investimentos, gastos, entregas e abandone um pouco o fiscalismo do Haddad por achar que isso já causou muito desgaste para ele. Então, eu acho que essa é uma normativa ali, uma linha importante para a gente analisar nos próximos meses, nas próximas semanas. E hoje o Viva Voz é mais curtinho. Fechamos por aqui? Fechamos por aqui. Vai voltar pro calor lá fora, minha amiga? Boa sorte, hein? Vou encarar sem ar-condicionado, mas aqui também o ar também tá mais ou menos. Então, acho que vai empatar. A gente volta amanhã com mais Viva Voz, direto daqui, da sede carioca da CBN. Beijo, Bera. Até amanhã. Até amanhã.